Bom dia, galera. Meu nome é Augusto e sejam bem-vindos à videoaula de exercícios referentes ao assunto dado na última videoaula teórica, que no caso foi estruturas de decisão, desvios condicionais, etc. Bom, nessa videoaula nós vamos trabalhar com um número maior de exercícios. Por quê? Esse assunto, desvios condicionais, ele é um assunto que é fácil de se dar e de se entender. É um assunto bastante simples. Mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele também abre portas para uma infinidade de programas que podem ser desenvolvidos com isso. Então, vamos tentar trabalhar nessa videoaula com a maior quantidade de exercícios que podemos, para tentar abranger todo o conteúdo e as possibilidades de exercícios genéricos que podem aparecer para vocês. Bom, então em nosso primeiro exercício, faça um programa que capture uma nota referente à média de um aluno em uma cadeira. Cheque se essa média é maior que 7. Se ela for, o aluno está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Então, é um exercício bem simplesinho aí, só para a gente começar. Vamos abrir aqui o Google Colab. E aqui vamos desenvolver o programa. Bom, primeiro ele pede para a gente capturar uma nota, né? Que vai ser a média dele em uma cadeira. Então, a gente tem uma nota e a gente vai capturar ela pela função input, que foi aprendida na aula teórica antecessora a essa que a gente teve agora. Então aqui a gente bota na função input uma pergunta, seria qual sua média, e o que vier aqui, que seria a resposta do usuário, vai ficar salvo nessa variável aqui, nota. Percebam que a gente vai precisar fazer operações matemáticas com essa variável aqui, nota. Então ela não pode ficar do jeito que está, porque nesse caso ela está como se fosse string, que é por padrão a tipagem do retorno da função input. Então a gente tem que fazer uma conversão de tipos. A gente vai passar ela para float, porque essa nota pode ser de 5.2, 8.4. Então se ela fosse de tipo inteiro, se essa variável fosse de tipo inteiro, ela não suportaria esse tipo de valor. Então aqui a gente captura a nota, a gente pode printar a nota aqui só para checar se está funcionando. Vamos checar rapidamente. 2. Pronto, tá capturando. Agora aqui a gente vai fazer a checagem se ela é maior ou igual a 7, para saber se o aluno está aprovado ou não. Então a gente vai botar um if, vamos criar uma estrutura condicional. If a nota for maior ou igual que 7, se isso acontecer, o que ocorre? Ele foi aprovado. Então, para a gente ver isso, a gente vai printar a palavra aprovado. Caso contrário, no caso else, a gente vai printar reprovado. Então vamos executar o programa, que a gente já pode executar ele. Então vamos botar aqui, por exemplo, 5.2. Ele tirou 5.2 na média, ele foi reprovado. Vamos checar aqui 8.2, foi aprovado. Se ele tirar 7, foi aprovado. Se ele zerar, reprovado. Pronto. Programa funcionando, vamos para o próximo exercício. Lembrando sempre, galera, que conforme eu for mostrando aqui os exercícios para vocês, é aconselhável que vocês pausem o vídeo e tentem fazer por conta própria, porque assim vocês vão exercitar melhor do que se vocês ficarem apenas observando e vendo eu fazer e desenvolver os programas. Óbvio que depois, se vocês fizerem, vocês podem vir checar se está tudo bem, se ocorreu tudo certo e assim vai. Então, em nosso segundo exercício, nós temos: faça um programa que capture uma nota referente à média do aluno em uma cadeira. Cheque se essa média é maior que 7. Se ela for, o programa está aprovado. O aluno. Caso contrário, capture a nota do aluno no exame final. Se ela for maior que 4, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Então, esse programa é muito parecido com aquele, só que aqui nós vamos ter uma condição
para caso o primeiro condicional ele dê como falso, ele não passe. Nós vamos ter uma outra condição, que seria uma média no exame final. Se ele, se ele tirar uma nota maior que 4, ele é aprovado. Se não, aí não tem como mesmo e ele é reprovado. Então vamos desenvolver o programa. Aproveitando o programa que nós desenvolvemos para o exercício 1, então aqui no caso não seria um else, porque o que nós temos aqui? Nós temos um condicional para caso o primeiro condicional ele falhe. Ele vai tirar uma nota menor do que 7 na média, mas aí ele ainda tem a chance de passar no exame final. Então isso aqui vai ser um elif. Elif. Caso ele não conseguiu tirar uma nota maior ou igual a 7. Mas a gente precisa capturar, obviamente, aqui, antes, uma nota final, que vai ser capturada dessa mesma forma. Qual sua nota no exame final? Aí nós vamos checar. Elif, essa nota final for maior ou igual a 4, então ele está aprovado. Caso contrário, else, aí realmente não tem como e o infeliz foi reprovado. Então aqui, nós vamos checar no primeiro condicional se a nota é maior ou igual a 7. Se ele for, ele está aprovado. Depois nós vamos checar se a nota for menor que 7, mas a nota dele na final for maior ou igual a 4. Nesse caso, ele foi aprovado. Em caso contrário, ele foi reprovado. Então vamos ver se isso funciona. Vamos botar aqui uma pessoa que ela teve... a média dele foi 6. E a nota no exame final foi 4.2. Ele foi aprovado. O que aconteceu aqui? O programa entrou... Ele não entrou nesse bloco aqui, porque a nota foi menor que 7. Mas ele entrou nesse aqui, pois a nota no exame final foi 4.2, que é maior que 4. Então ele foi aprovado. Agora vamos botar aqui um exemplo em que o aluno foi reprovado. A média dele foi 5.8. E a nota no exame final, vamos dizer que foi 3.9. Ele foi reprovado. Dando sequência, vamos realizar o seguinte exercício. Faça um programa que diga se o número capturado é ímpar ou par. Então, galera, o X dessa questão está basicamente no seguinte. Como é que a gente faz para identificar se um número qualquer ele é ímpar ou par? Por exemplo, 4, ele é par. Quando nós dividimos 4 por 2, é observado que o resto dessa divisão é zero. Já se a gente pega 3, por exemplo, e divide por 2, a gente sabe que o resto dessa divisão não é zero. Então, se vocês podem testar aí para os diversos números que tem, pares e ímpares, mas é matematicamente comprovado que todo número par, quando dividível por 2, o resto dessa operação dá zero. Já todo número ímpar, quando dividido por 2, o resto dessa operação não dá zero. Então, nós vamos usar isso aqui para checar se o número é par ou ímpar. Então, vamos capturar um número. Digite um número. Do mesmo jeito, nós temos que transformar esse número para... Vamos botar para inteiro. Só para execução desse exemplo. Mas pode ser float. E agora a gente vai checar se ele é ímpar ou se ele é par. Como é que nós vamos fazer isso? Vai ser um if else. Se o número... Aí vem um sinal que a gente aprendeu em uma das nossas aulas, para descobrir o resto de uma divisão. É a porcentagem. É a porcentagem.
é a porcentagem. Então, se o resto dessa divisão por 2 for igual a zero, nós sabemos que o número é par. Portanto, vamos realizar um print aqui, par. Caso contrário, a gente sabe que esse número é ímpar. Então, a gente joga na tela de saída, ímpar. Vamos checar se esse programa está correto. Vamos botar aqui 4, que é o número par. O programa nos retornou par. Agora vamos checar aqui 17, que a gente sabe que é um número ímpar. O programa foi concluído com sucesso. Vamos botar aqui 80, também é um número par. Já 1999, ímpar. Pronto. Bom, partindo para o nosso exercício 4, faça um programa que solicite ao usuário sua idade. Depois disso, exiba a classificação etária de acordo com as faixas de valores. Como assim? Se a idade dele for entre 0 e 11 anos, ele é uma criança, adolescente vai ser entre 12 e 18 e assim vai, até o idoso que seria acima de 60 anos. Então, reparem bem nessas regras, que basicamente cada faixa de idade dessa vai ser um condicional. Vocês conseguem enxergar isso? Que vai ser basicamente um monte de elif. Então, vamos para a execução do programa. Então, primeiro a gente vai capturar um número. Como é uma idade, a gente pode botar só para ficar mais esclarecido o nome idade. Então, vai ser uma entrada do usuário. Qual sua idade? Como a gente tem que fazer uma checagem, uma expressão lógica, utilizar isso aqui numa expressão lógica, vamos passar para inteiro, porque ninguém fala, tipo, eu tenho 13 anos, ponto 8. Ninguém fala isso. Agora nós vamos fazer as checagens. A primeira checagem que a gente tem que fazer é se ele é uma criança, que está aqui. Uma criança vai de 0 a 11 anos. Então, eu vou botar aqui, se a idade for maior que 0, e vamos botar aqui, ela é menor ou igual que 11. Então, a gente pode dizer que ele é uma criança. Já se ele tem de 12 a 18 anos, ele é um adolescente. Então, se ele tem entre 12 e 18 anos, ele vai ser um adolescente. Então, no caso, vai ser um elif, porque nós vamos ter outros condicionais. Ele tem que ter entre 12, nesse caso a gente vai botar menor, maior ou igual, menor ou igual que 18, ele vai ser um adolescente, e assim vai. Eu vou dar continuidade aqui só para não ficar muito longo o vídeo. E fica basicamente assim. Entre 19 e 24 ele é jovem, entre 25 e 40 adulto, e entre 41 e 60 ele é idoso. Vamos checar o programa. Correu um erro. Sim. É porque nesse caso, o erro foi meu, gente. No else a gente não precisa de uma condição, obviamente, porque é só a gente considerar como se não contasse todas as outras condições. Então, qual a sua idade? Eu tenho 80 anos. Sou idoso. Vou botar aqui um jovem entre 19 e 24. Vou botar 23. Sou jovem. Entre 25 e 40, vou botar 30 anos. No caso, eu tenho que ser adulto. Sou adulto. E assim vai. Vocês vão perceber, quer dizer, eu vou dar para vocês mais para frente um comandozinho que é realizado, ele existe justamente para isso. Quando nós temos muito elifs, nós podemos substituir isso aqui por um comando, que é o switch, que eu vou explicar melhor para vocês nas próximas videoaulas.
Então aqui nós temos o nosso último exercício, que eu quero fazer rápido para não deixar o vídeo muito longo. Elabore um algoritmo que recebe dois valores. Nós sabemos disso. Vamos receber dois valores que correspondem à base e à altura de uma forma geométrica retangular. Seu algoritmo deve verificar inicialmente se os valores formam um quadrado. Como assim? Se eles são iguais, eles formam um quadrado. Porque um quadrado, tanto a base quanto a altura do quadrado, são iguais. Caso forme um quadrado, a gente vai imprimir a palavra quadrado e mostrar a área desse quadrado. Caso seja um retângulo normal, com base e altura diferentes, nós mostramos o perímetro. Desculpa o barulho, gente, foi meus pais chegando. Nós mostramos o perímetro e a área, que vai ser a base vezes a altura. Então, partindo para a execução do programa, o que é que a gente sabe? Primeiro, a gente vai ter que capturar dois valores, que é a base e a altura de uma forma geométrica retangular. Então, a gente vai botar aqui a altura, vai ser uma entrada de usuário, um input. A gente bota altura. Vamos passar isso aqui para float. Depois a gente vai querer a base, né? Então a gente bota aqui base. E agora a gente vai realizar as operações com as estruturas de comando. Primeira coisa que a gente tem que checar, como diz lá no enunciado, é que se essa forma geométrica é um quadrado. Então, para isso, a gente tem que verificar se a altura é igual à base. Se for igual, então é um quadrado e a gente tem que fazer aquilo lá. A gente vai printar quadrado da forma que pede e vai calcular a área dele. A área de um quadrado é a base vezes a altura, que seria o lado ao quadrado. Mas a gente pode fazer... Não, vamos fazer desse jeito mesmo. Só para a gente aprender um pouco sobre como é que faz uma potência em Python. A gente pega a altura, que é igual à base, então a gente poderia pegar qualquer um dos dois valores e vai elevar ao quadrado. Isso aqui é uma potência em Python, esses dois asteriscos. E depois a gente vai printar área. Tá, nesse caso a gente tem que passar isso aqui para string, porque como eu já expliquei para vocês em algumas áreas, em algumas aulas atrás, não dá para a gente fazer uma concatenação de strings entre uma string e um número inteiro ou um float. Só dá para fazer entre strings, literalmente pelo nome. Então aqui vai ficar área, certo? Entenderam essa parte do programa, né? Tá, então se a altura for diferente da base, então a gente pode botar apenas um else aqui. A gente vai ter um retângulo. Ele pede o perímetro. E o perímetro desse retângulo, como é que se calcula o perímetro de um retângulo? É a soma de todos os lados. Um retângulo ele tem 4 lados. A gente tem a base e a altura. Então a gente vai multiplicar por 2 cada um desses valores, né? Então a gente vai ter a altura vezes 2, porque nós temos a altura de um lado e do outro do retângulo, mais a base vezes 2, porque nós temos um lado e o outro da base. Com isso a gente tem um perímetro. E como ele pediu apenas o perímetro, a gente dá. Então, perímetro... Eita, a gente tem que fazer aquela conversão de novo, porque porque a gente vai ter que fazer a conversão no string, né? Mas a gente pode fazer dessa forma. Para ensinar vocês de um outro método. A gente pode passar essa variável depois aqui. Perímetro vai ser convertido dessa forma, entendeu? Então vai ser perímetro. Aqui a gente concatena. Pronto. Dessa forma eu acho que está escrito corretamente. Vamos testar. A altura, vamos botar um quadrado mesmo. 4
base 4. É um quadrado e sua área é de 16 metros quadrados, ou unidade de valor mesmo. Agora vamos botar um retângulo de lado 3, de altura 3 e base 4. Pronto. A gente sinaliza o perímetro, que é 14, né? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 8 com 6, 14. E assim nosso programa foi divinamente executado. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.